Bom dia, senhores. Bom dia. Graça e paz. Amém. Posso escutar um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quiser acompanhar, abre no livro de Gálatas, capítulo 5, fala sobre a liberdade em Cristo. Gálatas 5. E diz o seguinte: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Porque estáis de fato livres? Porque não está mais no uso, vivendo dentro dos cárceres da emoção, vivendo dentro de um aprisionamento de substâncias psicoativas. Está de fato livre. Cristo libertou. Não torneis ao jugo da escravidão. Não volte ao erro, não volte ao uso. Não volte para o passado. Escuta, aqui é Paulo dizendo, tá? Ao povo de Gálatas. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar a lei. O que é circuncidar? Na época era cortar o prepúcio, fimose. Era costume dos judeus. Uma vez que você segue a tradição do homem, o costume do homem, você está obrigado a guardar a lei. A letra mata, mas o espírito vivifica. Uma vez que você anda debaixo da lei, você sofre a condenação da lei. E, consequentemente, está afastado da graça. Porque a lei é o homem, a graça é Deus. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que pelo amor opera. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Estava indo bem, deixou de ir bem, passou a ser desobediente. O que fez com que deixássemos de obedecer? A letra ou o amor de Deus? A condenação, a lei ou o amor de Deus? O que fez? Nenhum nem outro. É o nosso desejo, é a nossa vontade. Fez com que nos revelássemos a verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Faz crescer a massa. Se você pegar uma massa de pão, de bolo, de farinha, seja o que for, colocar um pouquinho de fermento, aquilo ali vai crescer. Ou seja, o que eu estou alimentando ali com coisa que não vai edificar? E que proporção isto vai tomar? Muitas vezes um pensamento pequeno, uma conversa tola que não edifica, falar de ativa, vai lá e coloca uma pitadinha de fermento. Começa-se a dar ênfase àquilo que está sendo dito. Que proporção isso vai tomar? O que Deus fala para a gente nessa manhã? Ao que você tem alimentado? Ao que você tem, no que você tem colocado fermento? Em coisa que edifica ou em coisa que destrói? Em papos, conversas de ativa ou conversas boas e saudáveis? Quando eu estou lá no quarto, quais são as coisas a que eu coloco um pouquinho de fermento ali? Qual tipo de massa? Massa boa ou massa podre? É isso que Deus fala. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Se está sendo um diálogo
uma conversa que não agrega nada, estou falando lá de fora, estou falando de droga, estou falando de bebida, de prostituição, de meter o pé, seja o que for, e eu alimento essa conversa, vai ser insuportável isso aqui dentro. O que vai ser essa massa? Vai ser aquilo que eu estou alimentando. Então por que eu estou me sentindo mal? Porque eu estou alimentando aquilo que vai me sentir mal. Não é por causa do meu companheiro da esquerda, da direita, muito menos do lugar. Eu estou fazendo por me sentir mal, porque eu estou alimentando com fermento uma massa ruim. E não uma massa boa. Se eu pego esse fermento e coloco numa massa boa, numa boa conversa, uma conversa sadia que edifica, falamos de coisa boa, de programação, de recuperação, eu vou me sentir bem. Quantas vezes você se envolve no dia a dia para falar de recuperação? Com quem você fala de recuperação? Agora, quantas vezes você fala sobre coisas fúteis ou que não edificam? Examine-se cada um a si mesmo, diz a palavra de Deus. Quem pode dizer, limpo está o meu coração? Limpo estou de meu pecado, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado. Examine-se cada um a si mesmo. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque é que sou perseguido? Logo o escândalo da cruz está desfeito. Ou seja, Paulo dizia que ele não ia ficar pregando costumes do homem, porque senão o sacrifício na cruz era em vão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por que vai ficar se sacrificando de acordo com costumes, modos, maneiras, hábitos, e não obedecer de fato a Deus? Então aquele sacrifício na cruz foi em vão. Diz a palavra de Deus: quanto aos que vos andam inquietando, oxalá se mutilassem. Oxalá quer dizer quem dera, se mutilassem. Se um negócio correto fosse pregar a circuncisão, que é o corte do prepúcio, a fimose, oxalá quem dera se mutilasse. Ou seja, se cortar a ponta do pênis adianta o cara ser salvo e mudar de vida, então se mutila, corta tudo de uma vez, para que surta mais efeito. Arranca a perna, arranca a cabeça. É isso que ele está falando. Então arranca tudo, corta tudo, vê se vai adiantar. Seguir costume, tradição. Deus olha o coração. É isso que tem que ser feito. E alimentar a massa boa. É isso que tem que ser feito. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Vós fostes chamados à liberdade. Fomos resgatados de uma vã maneira de viver, de uma escravidão de uso, costumes, hábitos, falas, um monte de coisa errada, hoje liberto. Não usemos dessa liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, satisfazer os desejos da carne. Por que vai voltar para o erro depois de liberto? É a mesma coisa que ser tirado uma algema, um grilhão, ter a liberdade de andar solto, livre, e de repente falar, prenda-me de novo. Não faz sentido? É um aprisionamento novamente. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfazeis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que querer. Aí, rendição. O que é rendição segundo a programação? Parar de lutar consigo mesmo.
Eu quero as coisas boas, mas o meu corpo quer as coisas do mundão. Mas eu quero buscar as coisas de Deus. Não, mas eu quero buscar as coisas. Epa! Para! Se rende! Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. É isso que fala. Guerreia. A carne guerreia com o espírito com a carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes preveni, que os que as cometem não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Dominar a sua carne, não ceder, domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, se você não consegue negar sua carne, se você não consegue deixar de cometer um monte de bobagem que o corpo, a carne pede, não é de Cristo. Temos que ser de Cristo. Como? Renunciando às paixões da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espiritual, corrigiu com espírito de mansidão, mas olhai por ti mesmo para que não sejais também tentado. Aí isso traz para a gente o quê? 12º passo fala o quê? Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Aí eu vou lá levar a mensagem, eu vou ajudar aquele que está precisando, mas eu estou bem o suficiente para fazer isso? Porque quando um não quer, dois não faz? Não, quando um não quer, o outro insiste. E aí eu posso ser tentado pelo erro do outro. Tem que estar fortalecido. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outrem. Viver de bênção dos outros. Eu tenho que testemunhar pelas minhas obras, não falar dos outros. As minhas atitudes vão testemunhar ao meu favor. E muitas vezes não é reconhecido. O profeta não tem honra na sua casa. Aqueles que são os seus, nem sempre vão reconhecer. Mas prove cada um da sua própria obra, pois cada qual deverá levar o seu próprio fardo, e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que instrui. Não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que se planta, se colhe. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não vos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, colheremos o bem, se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem, que você vai colher isso. Se porventura você não morreu antes, mas se você estiver vivo, você vai colher.
Então, enquanto temos oportunidade, façamos a todos o bem, mas principalmente aos da família da fé. Não está falando da família grau de parentesco, mas aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei. Nem todos os que estão em Israel são judeus. Nem todo mundo que obedece os costumes e tradições obedecem a Deus. É isso que está falando. Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo estará crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Em Cristo, tradição, costume humano não tem valia nenhuma, mas sim ser uma nova criatura. Aí se você pegar 2 Coríntios 5,17, fala o quê? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que isso quer dizer? Não tem condenação. Romanos fala, e tem um hino também que canta: nenhuma condenação há para os que estão em ti, Jesus. Ou seja, não tem mais condenação. Nova criatura é. Toda vez que vier no ouvido, que você fez isso, mano, o que você quer passar, mano? O que você está aprontando? Quem faz isso é o diabo. Agora, se você cometeu crimes diante da lei humana, não é porque você se converte que você está inimputável de responder civil ou criminalmente pelo que você fez. Você não vai fazer um assalto, um 55, 57, cometer seja lá o que for, um homicídio, aí você chega lá e fala para o juiz na audiência: não, mas eu me converti. Ah, então você está absolvido. Não. Ninguém está isento de responder. Agora, a tua conduta tem que ser outra. E não voltar para o erro. Viver em novidade de vida. Amém. É isso que fala. E uma vez que eu vivo debaixo da graça, eu estou isento da lei, da condenação da lei. Porque se eu vivo debaixo da graça, eu obedeço a Deus. Consequentemente, eu não cometo coisas erradas, crimes. Consequentemente, eu não vou ser julgado e condenado. Porque eu estou obedecendo a lei. Deus não vai me mandar para cometer crime. Então, aquele que vive debaixo da graça está fora da condenação da lei. É isso que fala pra gente. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, assim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre os filhos de Israel. Aquele que anda corretamente dessa maneira, que a paz e a misericórdia sejam sobre eles. Finalmente ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, irmãos, com o vosso espírito. E aí veja bem, tem um hino que uma vez eu parei para pensar a respeito, meditar. João 3,16 fala assim, né, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Aí fala na palavra de Deus que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para os seus, mas os seus não o receberam. E ele não precisava passar por aquilo. Mas tinha que se cumprir as profecias. E ele também não queria passar por aquilo. Tanto que quando ele se retirou para orar no Jardim das Oliveiras, ele falou para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu sei que vai ser osso, mas toda a vida seja feita a tua vontade. Agora você imagina Cristo numa cruz, aqueles cravos, os pregos crucificando. Até arrepia falar isso. Imagina a cena antes de erguer a cruz, ela no chão, Cristo deitado, todo retalhado, ensanguentado. E aí tinha um martelo, como se fosse uma marreta, e um prego desse tamanho. Você sabe o que era aquele prego? Eram os teus pecados. E você sabe o que era aquele martelo? Era a mão de Deus. Sabe quem era Jesus Cristo? Era o Filho de Deus. Aí o pai dele pegou uma marreta, pegou um prego e pregou no filho dele. Os pregos eram os seus pecados e o martelo era a mão de Deus pregando o filho dele pela tua vida. Reflita. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar salva de palmas para Deus?